Olá, meninos e meninas do terceiro ano do ensino médio do COC. É o segundo vídeo da aula do dia 2/6 de História. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o Iluminismo, o liberalismo, a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos, e tem um vídeo para cada um desses 4 assuntos, e faltam 2 assuntos. Um é a Revolução Francesa, que eu vou mandar um vídeo de 8 minutos e 4, e é importante que a gente entenda o seguinte: os antecedentes, né, da Revolução Francesa. Tem a Guerra dos Sete Anos, aquela mesma que eu falei, que endividou a Inglaterra, também endividou a França, gerando uma crise econômica, financeira, né? A França gastava mais do que arrecadava, uma crise política com o poder concentrado na mão do Luís XVI, né, o absolutismo, uma crise social com uma profunda miséria, aquele filme Os Miseráveis, né, do Victor Hugo, não é exatamente desse período, mas retrata um pouco o que era Paris, né, nesse período também. Então, o que vai acontecer com essa crise? Né? Vão surgir oposições, em especial 2 grupos que vão se destacar: os jacobinos, que vão governar a França no chamado período do terror, e depois os girondinos, que era mais a burguesia. Os jacobinos eram mais radicais, né? E os girondinos no período do consulado, do diretório, perdão, período do diretório. Vão para a guilhotina o rei Luís XVI, a esposa, depois o Danton, que era líder da Revolução, o próprio Robespierre, que mandou guilhotinar todo esse pessoal, foi para a guilhotina também. E depois de 10 anos, né, de 1789 a 1799, de uma dificuldade para reorganizar a sociedade e a economia francesa, começa o período do consulado. 3 cônsules são eleitos para governar. Um deles era um jovem general de 25 anos, né, Napoleão Bonaparte, que vai se destacar aí, e depois vai ter o consulado só dele, quer dizer, começa com os 3, depois ele vai ser o único cônsul aí. Desse movimento, né, da Revolução Francesa, que é o 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, é considerada assim a data início da Idade Contemporânea, né, que nós estamos. Sai a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que embasa as constituições ao lado da Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? São os documentos que embasam e tem inspiração iluminista, embasam os documentos contemporâneos dos países ocidentais. A era napoleônica então começa com o consulado em 1799. Em 1804, Napoleão Bonaparte vai se autocoroar imperador da França, num episódio bem interessante. Quando o Papa vai colocar a coroa na cabeça dele, ele tira da mão do Papa e coloca na própria cabeça, né, dizendo assim: olha, a igreja não tem autoridade sobre o Estado, né, um ato simbólico de alguns segundos, mas que demonstra uma ruptura importante. Num primeiro momento, o Napoleão vai ser um grande administrador, né, saneando as finanças, fazendo obras públicas, lembrado até hoje pelos franceses como um dos seus maiores líderes. O problema é que Napoleão, nas suas aventuras expansionistas, vai acabar levando a França a uma situação muito grave, porque ele vai governar de 1799 a 1815, 16 anos, mas em especial, né, depois que ele se autocoroou aí de 1804 a 1815, né, nesses 11 anos que vão acontecer os principais eventos aí. Ele vai invadir vários países, tinha um exército muito maior do que os outros países, então derrotou praticamente todos. Ele só perdeu para o general Inverno, né, a invasão da Rússia, é uma história longa aí, mas ele acabou indo com 700 mil homens e voltou com 10 mil homens, mas eles morreram praticamente de frio, né, das doenças decorrentes dessa empreitada aí, porque eles foram entrando no território da Rússia, os russos foram se afundando, queimando tudo, a chamada tática da terra arrasada, e eles acabaram
conquistando um espaço que não tinha nem casa, nem plantação, nem roupa para eles, e a volta foi, eles foram morrendo, né, nessa tentativa de voltar aí, porque o inverno russo, 30 graus abaixo de zero não foi fácil, né? Ah, quando Napoleão é derrotado, né, na Batalha de Waterloo, ele vai para o exílio na ilha de Elba. Lá ele fica algum tempo, mas depois ele retorna, né, ele sai da ilha de Elba, volta para Paris, retoma o trono e tem o chamado governo dos 100 dias. Mas aí ele é derrotado definitivamente e exilado numa ilha no Atlântico, que é a ilha de Santa Helena, onde ele fica de 1815 até 1821, quando morre, né? Tem um vídeo sobre o período napoleônico que se encerra falando do Congresso de Viena, que vem logo depois da Era Napoleônica, quando na verdade, minto, é um vídeo sobre as duas coisas, né? Ele fala da Era Napoleônica e do Congresso de Viena, que os países europeus fazem o Congresso em Viena para reorganizar a Europa como era antes das invasões napoleônicas. Então, tem a Santa Aliança, né, uma aliança conservadora, o princípio da legitimidade, que só podia assumir o trono quem era legítimo herdeiro dos antigos governantes, o equilíbrio de forças, que é para não deixar ninguém na Europa ter um exército muito grande como Napoleão tinha feito e proporcionado as invasões que proporcionou, né? Bom, pessoal, eu vou mandar então 51 minutos de vídeos complementares, mais quase 20 aqui da minha gravação. Vocês vão ter quase 70 minutos de aula, né, entre o meu vídeo e os complementares. E não vai dar tempo, mas assim, dentro do período da aula, mas claro, a leitura do capítulo 7 fica aí como indicação, não dando tempo, fica um pedaço como tarefa, tá bom? Um abraço e a gente se encontra na quinta-feira com a aula de energia limpa, primeira aula de geopolítica para a prova bimestral.